Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre inequações polinomiais? Beleza. O que são inequações? Como a gente vai trabalhar com esses caras aí? O que vai dizer, o que vai fazer da inequação ser inequação, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai ver, certo? Toda vez que a gente vai falando sobre inequação, a gente vai estar pensando principalmente numa desigualdade. Então, assim, a inequação ela vai ser muito parecida com as equações e a gente vai usar um pouquinho das coisas que a gente aprendeu lá nas nossas funções. Só que assim, quando a gente pensa em inequação, a gente está pensando nesses novos sinais aqui, ó. No menor, no maior ou igual, ou no menor ou igual. Tranquilo? Então esses sinais agora vão aparecer bastante pra gente quando a gente estiver fazendo os nossos exercícios. Show de bola? Show de bola? Tranquilão? Então, como é que vai funcionar a nossa inequação polinomial, certo? O próprio nome ele já sugere pra gente que a gente vai trabalhar aqui com polinômios. Então a gente vai ter polinômios do primeiro, do segundo, terceiro, parará. Só que nesse vídeo a gente vai falar especificamente das inequações do primeiro e do segundo grau, como a gente vai conseguir resolver elas, beleza? Então primeiro, vamos falar da inequação do primeiro grau. Não vai ser assim, nenhum bicho de 7 cabeças, então pode ficar bem de boa, bem tranquilo. Observe essa inequação aí, ó, x mais 3 sendo maior do que zero, certo? Como que a gente vai resolver isso daí? É muito parecido com o que a gente fazia lá nas inequações. Eu vou passar o meu 3 para o lado de lá, vai ficar o quê? Menos 3. Então o meu x ele precisa ser maior do que o menos 3. O que isso significa, né? Que quando a gente formar o nosso gráfico, quando a gente fizer o gráfico aí da nossa funçãozinha aí do primeiro grau, você vai observar o seguinte, ó. Depois do menos 3, que é a nossa raiz, é o ponto em que ele encosta no eixo do x, a gente vai ter valores positivos. Então o meu x ele precisa ser maior do que o menos 3 para essa nossa função aqui ser maior do que zero. Beleza? Tranquilão? Agora, você já deve estar aí na mão, nice, pô, molezinha, aprendi agora tudo que eu tinha para aprender. Mas toma muito cuidado com um caso, que eu quero que você tenha atenção. Que é esse caso que você está vendo aí na sua telinha agora. Observe o seguinte, ó. Por intuição, você provavelmente vai querer fazer o seguinte. Você vai querer pegar esse menos x aqui e vai passar para o lado de lá, né? O mais 1 vai ficar menos x maior do que o menos 1. Daí o que você vai fazer? Você, como cara esperto que é, vai multiplicar por menos 1, certo? Porque você não quer encontrar o menos x, você quer encontrar o mais x. Então você vai multiplicar aqui por menos 1, beleza? Quando você multiplica esse cara por menos 1, aí você vai e põe assim, ó, que o x dele vai ser maior do que 1, né? É assim que você faria, certo? Beleza? Isso está errado. Isso estaria certo se fosse uma equação, mas isso é uma inequação. Então presta atenção no seguinte, quando a gente multiplica por menos 1 na inequação, a gente também troca esse sinalzinho que a gente tem aqui, ó. Se ele estava maior, ele vai passar a ser menor. Show de bola? Então esse cara aqui, ó, vai gerar pra gente isso daqui, ó, que o x ele vai ser menor do que 1. Show? Tranquilão? Essa daqui que vai ser a nossa resposta. Então toma bastante cuidado com isso. Agora, tenho certeza que você não vai dar mais esse mole. Tranquilo? Vamos agora para a nossa função do segundo grau. Desculpa, para a nossa inequação do segundo grau, beleza? Observe esse exemplo aí. A gente vai ver um passo a passo de como que a gente resolve esse tipo de inequação, certo? A gente consegue resolver equações do segundo grau. Então, assim, o nosso primeiro passo vai ser realmente encontrar as nossas raízes, que é nada mais, nada menos do que eu pegar essa nossa função aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, e igualar a zero. Tranquilo? Daí eu vou encontrar as minhas raízes. As raízes para essa nossa equação aqui, elas vão ser, ó, um x1 igual a 2 e um x2 igual a 3, beleza? Não é aqui o nosso objetivo
aprender como a gente resolve esse tipo de equação. A gente tem essas raízes aí e espero que você aceite isso por enquanto. Depois você pode conferir se quiser, beleza? Então, as raízes vão ser 2 e 3 para essa nossa equação, beleza? Ok, Lucas. E agora, o que eu faço depois? O segundo passo, a segunda coisa que você vai fazer é determinar o crescimento da nossa função. Não sei se você se lembra, quando a gente falou disso na função do segundo grau, o cara que vai determinar o crescimento da função para a gente vai ser o valor do A. Então percebe aqui o seguinte, ó. Se a gente tiver essa nossa equação aqui, a gente vai ter o nosso A sendo esse primeiro cara aqui, né, que está junto ao x ao quadrado. Então o meu A aqui, ele vai ser igual a 1, ou seja, o meu A vai ser maior do que zero. Isso significa para a gente que a nossa função é crescente, beleza? Ou seja, a minha função, a nossa função, ela tem a concavidade para cima, né? Ela vai estar assim, ó, desse jeitinho aqui. Tranquilo? Belezinha? Então percebe o seguinte, ó. Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai estudar os sinais desse nosso gráfico. Como assim estudar os sinais? Observa só. O nosso gráfico, o esboço dele vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Você não precisa fazer um gráfico assim muito lindo, muito bonito, não. Pode ficar tranquilo. O que você precisa pôr são só essas raízes aqui, ó, tá vendo? As raízes que a gente controlar na nossa equação, ó, 2 e 3, beleza? Observa o seguinte. Abaixo do nosso eixo x, a nossa função vai ser negativa. Acima do nosso eixo x, a nossa função ela vai ser positiva. Então eu vou conseguir dizer que antes do 2 e depois do 2, a minha função vai ser positiva, vai ser maior do que zero. E entre o 2 e o 3, a minha função vai ser menor do que zero. Tranquilo? Vai ser negativa. Show? Bem, como no nosso enunciado, quando a gente enunciou a nossa questão, a gente queria os valores, né, para a nossa f de x, né, menores do que zero, ou seja, a gente queria um x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que zero, a gente vai ter esses valores entre o 2 e o 3. Como é que a gente vai escrever essa nossa solução? Beleza? Como é que a gente vai escrever a nossa solução? A nossa solução vai aparecer da seguinte forma. Eu posso escrever ela de pelo menos aí 3 formas agora. Vai ser, ó, o x pertencente aos reais, tá o quê? O x ele vai estar entre o 2 e o 3, né? Precisa ser maior do que o 2 e menor do que o 3. Percebe que, como aqui a gente não tem o sinal de igual, a gente não inclui as nossas raízes, não inclui os pontos em que esse cara é igual a zero. Tranquilo? Por isso a gente não põe um sinalzinho de igual aqui. Então, se a gente quiser também, a gente pode expressar a nossa solução como um intervalo real. Daí a gente pode escrever assim, ó, com 2 e 3. Esse parênteses aqui significa que a gente não está incluindo o 2 e o 3. Ou eu posso escrever a minha solução assim, ó, com essas chaves aqui, ó. Percebe que as minhas chaves no sentido oposto, né, para esse cara aqui, significa que eu não estou incluindo o 2 e o 3. Ah, Lucas, qual que eu vou usar? Vou usar aqui essa ou essa solução. Fica a cargo do leitor. Todas as soluções são aceitas e estão corretíssimas, beleza? Se você tivesse, por exemplo, menor ou igual aqui, o único cuidado que você teria que tomar é que você deveria incluir o 2 e o 3, né? Então aqui estaria fechado esse nosso intervalo e aqui apareceria o sinalzinho de igual. Show de bola? Tranquilo? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!